Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí, trazendo sim a escalação do nosso Verdão para esse jogo de mais tarde contra o Inter, que não será fácil, mas sim o Abel montou um esquema para conseguir essa vitória fora de casa. Então vamos acompanhar aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E o Palmeiras vai fazer um jogão lá no sul do país. Novidade no time do Palmeiras, que joga contra o Internacional de Porto Alegre nesta quarta-feira no estádio Beira-Rio. O atacante Maurício, que foi o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista, depois se machucou. Ele ficou no banco contra o time do Corinthians no derby em Barueri e de repente pode até começar jogando. O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira e em seguida viajou para Porto Alegre. Aliás, em uma semana vai ser uma maratona gigante de várias viagens. 3 viagens em uma semana. Tem esse jogo no Rio Grande do Sul, depois no próximo domingo joga contra o Fortaleza na capital cearense e aí na sequência, na quinta-feira da outra semana, contra o Bolívar em La Paz, na Bolívia, pela Libertadores da América. Uma grande novidade do Palmeiras no treino desta terça-feira foi o anúncio da renovação de contrato de 2 jogadores da categoria de base da equipe alviverde. Um desses atletas é o zagueiro Benedetti, de apenas 18 anos de idade, que tinha um contrato até a metade de 2028, agora vai ficar defendendo a equipe do Palmeiras até o final do ano seguinte, 2029. Ele comentou sobre isso. A gente que subiu agora da base, está querendo não ter um reconhecimento, então é uma segurança e se Deus quiser ainda tem muito pela frente. Nessa mesma linha, com o mesmo período de contrato, o atacante Thales, de 20 anos de idade, também teve o contrato dele esticado. Comenta aí sobre a renovação, Thales. É um clube que sempre acreditou em mim. Eu, minha família, todo mundo ficou muito feliz quando recebemos essa notícia da renovação. O time viajou na tarde de terça-feira para Porto Alegre. Nesta quarta-feira, às 19h30, tem esse jogo difícil contra o Internacional na capital gaúcha. São 5 de 6 jogos fora, hein? Exato. Né? Bom, o reflexo disso é já antes no aquecimento, o Murilo sofreu uma lesão muscular. Não jogou contra o Corinthians, está fora. Né? E para a reserva dele hoje, você tem o Mikael que está jogando, Bruno Fux, o Gomes, e aí tem o Benedetti e o Naves, que teve aquela declaração forte do Abel, né? O Naves ficou cutucando, falou com o Anderson, falou com o Castanheira, quero ir embora, quero jogar, não é quero ir embora, quero jogar. Até um dia o Abel chamou ele e falou, aqui você vai jogar quando der. Procura um clube, pode ir. Procurou, não achou. Entendeu? Achou agora o Botafogo, quer pagar, queria emprestar. Aí o Palmeiras falou, não, você quer sair, paga, vai embora. Entendeu? Eu não vou reforçar um rival por empréstimo. Entendeu? Porque ele não vai jogar contra o Palmeiras, mas vai jogar contra o Fortaleza, vai jogar contra o Ceará, vai jogar contra o São Paulo. Entendeu? Não faz sentido. Então, beleza. E tem essa questão da zaga ser resolvida. Ponto positivo. Marcos Rocha está voltando, Maurício já está lá, né? Então, o departamento médico hoje tem o Murilo, Veiga, que vai demorar ainda um pouco, né? E o Bruno Rodrigues, que sabe-se lá quando vai voltar, eu nem conto mais com ele para esse primeiro semestre. Então, a sequência é muito dura, é o Inter fora, Fortaleza fora, Bolívar fora e o Bahia em casa. São esses próximos 4 jogos. Você acha que vai ter algum... Precisa ter, senão não aguenta. Vai ter revezamento, mas... precisa ter. Mas a gente em relação às ontem. competições, você acha que La Paz fica com... Eu acho que por ter vencido os 2 primeiros jogos, La Paz é um jogo que vai os que correm mais, que se sentem melhor na altitude, entendeu? Ele fez isso ano passado. Fez, mas com uma situação diferente. Era o primeiro jogo do Palmeiras, eu fiquei muito louco da vida, que priorizou o estadual para ir jogar. Fala, massa atleticana, seja... Lá, inclusive. Perdeu, fez 1-0, tomou uma virada. Era o Água Santa aqui que tinha mesmo? O Água Santa. Era final do estadual. Final. Então era o primeiro jogo. Então o Água Santa. Lá, inclusive. Perdeu, fez para ir jogar
Perdeu lá, inclusive. Perdeu. Fez 1-0, tomou uma virada. O Água Santa aqui que tinha mesmo? É, o Água Santa. Era final do estadual. Então era o primeiro jogo. Então o primeiro jogo em La Paz indica o quê? Se você não trouxer ponto lá, o segundo turno você tem que ganhar aqui obrigatoriamente para poder se classificar, né? Como o Palmeiras já iniciou com uma vitória fora, uma vitória em casa, eu imagino que ele vai dar... por exemplo, acho que o Estevão não está bem. Pode ser que ele dê uma segurada no Estevão. Quarta-feira, amanhã. Né? Mas não tá bem... É engraçado essas coisas, né? Porque, tipo, o Té começa a ganhar outras opções muito boas. Aí justamente quando ele começa a usar o Estevão numa outra função. Tá começando a usar numa outra função. Segunda vez, 2 jogos. Pois é, não tá bem... É que eu acho que pode estar começando aquela coisa da contagem regressiva da família, do jogador. Pode A gente viu o Wellington no São Paulo, ele foi tirando o pé, chegou uma hora que tirou o pé. O jogador, nessa hora o empresário, é o seguinte, eu não posso, você não pode me machucar, hein, tá chegando a hora. A família, vamos arrumar as coisas aqui. E aí o cara vai... Não sei se é isso. O que eu posso dizer é que ele não esteve bem nos 2 jogos da final, nos 2 jogos da final contra o Corinthians. Não esteve bem diante do que se espera dele. Ele é um craque, né? E também contra o Corinthians agora ele não jogou lá tão bem. Para mim, ele e o Mikael foram os únicos 2 abaixo do que todo mundo jogou. Porém, imagino que ele tá numa sequência e está jogando direto. Ele teve um jogo no Paulista que ele foi pro banco, mesmo assim precisou entrar com amidalite. Lembra? Entrou, exato. Então, assim, acho que talvez pudesse dar uma segurada, já que o jogo no Sul é pesado, né? E ele viaja, então, vai para Fortaleza e para Bolívia, cara, para Bolívia eu pegaria o Buozzi, né? O diretor, o Nicolinha Rachop, que está em memória. Põe lá pra jogar, Mustafa. É um jogo perdido. Cara, cara, porque é duro, meu. Próxima, porque o La Paz é quinta, né? A sequência próxima... Bahia e domingo. Bahia e Fortaleza. Inter e Fortaleza, os e dois você atravessa o país e vai para altitude. O país é tão grande que você vai... É locais onde o Palmeiras tem dificuldade. Tem. Na Arabel. Sim. E, gente, para mim, vocês podem discordar. Não é na Arabel. Contra o Inter é uma dificuldade geral. Histórica. Além disso, para mim, o Inter é candidato ao título. Sim, é um jogo hoje muito é duro. Flamengo, Internacional e Palmeiras. É um jogo muito duro. O que eu penso é que o Fortaleza não está tão bem nesse momento. Sim. Então é possível que vá hoje, amanhã, com tudo e domingo dá uma segurada. O Inter que segurou alguns jogadores, exatamente, não foi a Fortaleza com o Alan Patrick, por causa do Palmeiras. Porque... E o Palmeiras vai pegar o Fortaleza, que é a maior invencibilidade como mandante. Eles não perderam o ano passado inteiro em casa. Foi 3-0 ano passado. Agora já tá batendo, então são 20 ou 21 jogos. O segundo que não perde em casa é o Corinthians com 16 ou 17. Eles já são 21 ou 22 sem perder em casa, hein? Cara, eu vou falar uma coisa e não é por arrogância nem por prepotência, tá? É uma informação. Ganhar do Palmeiras do Abel valida trabalhos. Dá respiro, dá confiança. Porque se coloca em cima do Palmeiras do Abel todos esses 4 anos de vitórias. As pessoas falam, é o melhor time do Brasil. Não é, tá sendo remontado. Entendeu? Aquele time não existe mais. Porém, existe um olhar na cadeia do futebol, na cadeia predatória, que é o seguinte: ganhar do Palmeiras do Abel, para quem quer ser campeão brasileiro como o Inter, te dá a perspectiva de jogar fora poupando para ganhar de um potencial candidato. Sim, você faz sua tarefa em casa. Você entende o que eu estou dizendo? Claro. Não é por arrogância, nada. Não misturem as coisas, tá? Não foi bom o ano passado. Vale para o Flamengo. Quem vence o Flamengo se habilita. Vale. Por isso o empate do Inter com o Flamengo foi grande demais. E depois disso ele renovou o contrato. No Roger. O Roger. Isso. Percebam? Sim. Né? Tá? Ganhou o estadual, evitou o octa do Grêmio, certo? Estreia no Brasileiro, empata com o Flamengo,
Ele respira e fala, agora eu vou com o time reserva porque eu tenho o Palmeiras na quarta. Se eu vou duelar com o Palmeiras, eu preciso ganhar dele em casa para ser campeão brasileiro. É isso. E arriscou com o Fortaleza, que é sempre difícil. Muito difícil. Sim. Ok. O que eu vou falar agora é duro pro torcedor achar que eu não tô maluco e tal, mas 3 empatezinhos pro Palmeiras são 3 bons resultados, hein? O do Brasileirão, principalmente, né? Porque você segura o Inter lá também. Exato. 3 empates, mesmo Fortaleza não perder em Fortaleza, depois não perder na Bolívia, sem dúvida. São 3 bons resultados. É que o torcedor é difícil. Eu troco uma vitória no Brasileiro e a derrota na Bolívia. Troco fácil. As 2 vitórias no Brasileiro. Eu dou cambalhota aqui, ao vivo. Sim. Viu, você não é maluco. É desde que seja o Palmeiras do Abel. Pergunta se São Paulo do Zubeldia pode empatar contra o Inter fora. Não pode. Fora Não. É sacanagem isso. São rivais. O cara não pode empatar contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Mas aí está o ponto central da discussão anterior. São rivais históricos, grandes clubes, mas hoje não. Hoje o São Paulo, se tirar um pontinho desses times, está gigante. O palmeirense tem que ficar feliz pelas circunstâncias, mas é um pouquinho diferente. Mas aonde a concorrência pelos pontos está maior? Mas porque tem 4 anos aqui. Sim, exato. Mas então, para chegar a 4 anos, você tem que passar pelo primeiro, né? Agora, deixa eu... Não é? Vou trazer um elemento que você... 4 anos aqui. Claro. Então segunda-feira. Voivoda, já tiraram os 3 brincos dele lá. Segunda-feira eu não estarei aqui, o Zubeldia vai estar. Ontem vocês falaram o seguinte: Palmeiras, melhor elenco do Brasil, então é hora de provar. Mas tá começando, eu acho. Sim, agora. É o que se espera, que o time possa mexer, que ele possa colocar jogadores com qualidade em campo, né? Acho que nós tivemos 2 boas amostras. O jogo da Libertadores, que nunca é fácil, ganhou do Cerro Porteño em casa. O Palmeiras é o único time que venceu as 2 partidas da Libertadores e ganhou do Corinthians de forma minimamente convincente, né? Então, existe sim um olhar... Deixa eu ver, quando é que tá o amendoim aí? Deixa eu ver. Não, porque ontem o segundo tempo foi o melhor do ano. O primeiro tempo foi um passeio, o segundo tempo foi o melhor do ano. Agora é minimamente convincente. Convincente, pô. Foi muito bom. Foi muito bom. Beleza. Foi excelente. Dá amendoim que eu gosto. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, primeiro do Esporte Total, depois aí do pessoal do G4, falando muito da sequência, né? Primeiro, claro, do Internacional, que é o jogo de mais tarde, que não vai ser fácil, tá? A gente sabe que o Inter vive um ótimo momento, então o Palmeiras vai pra lá com um grande desafio de trazer essa vitória, né? Então, se Deus quiser, o Abel montando o time aí e provavelmente vai entrar sim com Paulinho e Maurício como titulares. Então, até porque ele vai precisar mesclar esses times, porque a sequência é muito pesada. Você viu eles aí comentando sobre isso. Temos Inter, Fortaleza, Bolívar. Então, vai ser pedreira. São jogos fora de casa e a gente vai se desgastar muito com as viagens também. Então, o Abel vai ter que fazer esse controle de carga, mas sim, muito cotado para iniciar o jogo, Paulinho e Maurício, até para eles ganharem mais ritmo de jogo e poder surpreender o Internacional, que é um bom time também, e corre por fora aí, porque os grandes favoritos, sim, somos nós, Palmeiras e Flamengo, e o Inter correndo aí meio que por fora, mas a gente não pode dar mole, se Deus quiser conseguir mais 3 pontos lá na casa do Internacional. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu tinha para vocês hoje. Você que assistiu o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião de tudo que foi falado. Você concorda, discorda? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, até mais tarde.